Fala, meu querido, tudo bem? Meu querido, eu estou gravando esse vídeo aqui, segurando o celular, mas é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já tentou um dia fazer uma pesquisa nos arquivos secretos da Igreja Católica Romana, lá no Vaticano? Você sabia que quando você consegue entrar nos arquivos secretos da Igreja Católica, lá no Vaticano, ali você vai descobrir, inclusive, sobre como que foi criado esse suposto diabo, essa imagem, essa figura. Você sabia que essa construção da figura do diabo ela foi construída por causa da política e da religião? Você sabia por que fizeram os filmes, aquela série de filmes do Exorcista? Você sabia que a Igreja Católica criou a figura do diabo para combater as outras religiões que estavam querendo ultrapassar a Igreja Católica? Você sabia que a imagem desse suposto diabo deu à Igreja Católica o poder que ela tem hoje? Então, meu querido, eu vou te fazer uma revelação aqui. Durante muito tempo, o mundo desconhecia as informações do jeito que tem hoje. Então, quando você começar a cair a ficha sobre essa questão, quando você observa no Velho Testamento, não tem nenhuma ênfase a um ser chamado diabo. Existe ênfase a opositores, a acusadores, inimigos, que são pessoas que eram nações, que eram povos. Mas a figura do diabo como pessoa física, ele só vem aparecer no Novo Testamento. Por quê? Porque foi necessário fazer essa construção. E o Vaticano criou com esse propósito. Eu poderia aqui, nesse pequeno vídeo, classificar um dos 5 mistérios que existe lá no Vaticano. Claro que são vários, mas com relação ao diabo, eu poderia classificar 5. Mas esse vídeo, o propósito desse vídeo não é esse, porque ele é pequeno e eu quero que você só reflita, tá bom, meu querido? Então, quando foi construída essa imagem desse ser maligno chamado diabo, o propósito foi um só: manter as pessoas na ignorância e manter as pessoas fiéis aos dogmas da igreja. E é muito interessante você observar que a igreja evangélica, ela adotou também como medida para manter as pessoas fiéis, entre aspas, à religião, à igreja, não é? O que aconteceu foi que também a igreja evangélica, ela adotou a mesma forma, a mesma estratégia, o mesmo modus vivendi da igreja católica. Então, o Vaticano, meu querido, ela é muito mais do que uma religião. A igreja católica, ela é muito mais do que a religião. A igreja católica, ela manda no mundo em matéria de religião, política, em matéria de quando travam guerras nos países. Então a Igreja Católica, apesar de ser o Vaticano, né, funcionar como um Estado, né, mas o Papa, que é o seu líder maior, ele vive sob a guarda, né, suíça, né, que você, meu querido, somente você fazendo uma pesquisa bem, não precisa ser profunda não, mas você, por curiosidade, você sonda as coisas e procura saber com verdade, não é? Sabe por quê? Porque quando nós que divulgamos a palavra do Senhor, a palavra do nosso Criador,
principalmente estamos na fase do Evangelho Eterno, apesar de que muita gente não acredita no Evangelho Eterno, chama de heresia, e nós, né, não estamos nem aí com quem acredita ou não, ninguém é obrigado a acreditar mesmo, mas você procure saber a realidade. Alguém me perguntou o dia, Alberto, e aquele diabo ali que perturba Jó ou vem contra Jó? Meu querido, você nunca percebeu que quem apresenta o diabo para Jó não é o próprio diabo? Quem é o narrador daquela história é o próprio Criador, queridos. O narrador ali não é Jó. O narrador não é o suposto diabo, não. Quem faz pergunta ao suposto diabo é o próprio Criador, não é assim que está escrito? Então analise comigo. Deus fala assim, de onde você vem? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Você imagina aquela terra como o reino da terra todo? Ô querido, terra ali, não se refere a todo mundo, a todo o reino da terra, porque eu acredito que a terra é um reino, do jeito que a Bíblia fala em vários lugares, principalmente em João no capítulo 38. Você tem que imaginar, querido, que aquele opositor ou aqueles opositores não tinha nada de figura de diabo, um ser maligno que mandava e desmandava, querido. Você sabe quem era ali o diabo que veio para se apresentar diante daquela reunião e ele disse a Deus que Jó só era temente a ele porque ele era muito rico, ele era bem de vida. Quando você observa, meu querido, o versículo 15 e o versículo 17 do primeiro livro, do primeiro capítulo de Jó, você vai descobrir quem eram os opositores de Jó. Eram justamente os seus vizinhos. Eram os seus vizinhos que tinham terras que fazia divisa com as terras de Jó. Jó, de onde ele era, a Bíblia apresenta? Ur dos caldeus. E o versículo 15 do capítulo 1 e o versículo 17, o versículo 5 fala que a ordem que Deus deu foi aos sabeus, para que viesse de contra Jó e tirasse tudo que ele tinha, menos a vida. Quando você observa o versículo 17 do capítulo 1, você vai ver ali que é os caldeus. Então, esse povo, todos eles tinham terra e eram vizinhos de Jó. Só que eram vizinhos de Jó, mas que queriam tomar tudo que Jó tinha. Os gados, as ovelhas. Eu vou fazer um vídeo sobre a vida de Jó. Eu vou fazer um vídeo sobre a vida de Jó para você entender quem eram os inimigos de Jó, os opositores de Jó. Então, meu querido, a Igreja católica, o Vaticano, ela criou esse personagem diabo no Novo Testamento justamente porque ela precisava combater as outras religiões. Porque cada religião no mundo, cada cultura, tinha os seus vários personagens do mal. E na cultura judaica entrou esse diabo como a figura do mal. E a Igreja Católica, o Vaticano, transformou esse opositor ou esses opositores satanases em uma figura física. Então, dali começou essa escravidão espiritual que existe até hoje. Meu querido, você deve observar sempre uma coisa. Sempre uma coisa. A Igreja Católica, o Vaticano, eles estão preocupados. Sabe por quê? Porque em pleno século XXI, as pessoas estão descobrindo a farsa que foi montada para continuar prendendo as pessoas na religião, na política, na economia. Então, faça um favor,
antes de alguém criticar, julgar e falar que esse diabo existe assim, principalmente o povo evangélico. O povo evangélico não sabe viver sem um diabo. A verdade é essa, queridos. Se você diz que o diabo não existe, eles pulam, eles gritam, eles dão um pontapé, eles dão um soco neles mesmos, dizendo que existe sim. Dá a impressão que o diabo, não é? Ele nunca pode abandonar Cristo como sócio. Porque, na verdade, o diabo é uma figura que a Igreja Católica criou para ser sócio da religião. E é o que ele é. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala de opositores, acusadores, não é? Está falando de pessoas, está falando de nações, está falando do jogo político, na economia, está falando de vizinhos, está falando de pessoas. Nunca a Bíblia se referiu a um ser físico como o opositor do homem. A Bíblia nunca disse isso. Então, o que acontece, queridos? Eu estou falando baixinho porque ainda está cedo. Então, o que acontece? Quando você pesquisa mesmo a fundo, aí a sua liberdade começa a aparecer. A liberdade de quem, irmão Alberto? A liberdade religiosa, principalmente. Porque se tem uma coisa que deixa as pessoas oprimidas, deixa as pessoas escravizadas, foi esse ser que a Igreja Católica criou. Então, quer um conselho? Pesquise a fundo. Não precisa fazer uma pesquisa funda, não. Meio rasa, média, e você vai descobrir. Vou te dar até uma dica, uma orientação. Você faz assim, ó, uma pesquisa assim, ó. Como surgiu o personagem do diabo? Como a Igreja Católica criou o personagem diabo? Só isso basta, e você vai entender, vai ver. E aquilo ali, queridos, não é mentira, não. Então a Igreja Católica estão preocupada porque a tecnologia está aumentando e as pessoas estão indo a fundo mesmo, procurando, pesquisando, para saber a realidade. Você entende? Então depois que você fica sabendo da realidade, aí você começa a se desprender da religião e saber, e vamos dizer assim, tornar a realidade um dos maiores segredos da Igreja Católica, que é a figura do diabo. Muita gente não sabe disso, mas um dos maiores segredos que a Igreja Católica mantém, as 7 chaves, é como que eles montaram a figura do diabo. Esse é um dos maiores segredos. Por isso, o filme O Exorcista foi lançado justamente quando o povo começar a acordar e descobrir toda a realidade sobre esse suposto diabo. Tá bom, meu querido? Então é bom que você entenda isso, é bom que você descubra, para que você possa realmente se libertar da religião. Queridos, hoje, no século XXI que nós estamos vivendo, só vive enganado quem quer, porque a tecnologia está aí e tem que ser usada ao seu, ao meu, ao nosso favor. Do contrário, as pessoas não vão se libertar de jeito nenhum. Então, quando você observa para o mundo religioso, principalmente o mundo pentecostal, você vai ver que todos os cristãos que frequentam o templo, eles estão presos à lei de Moisés. Porque tudo que é praticado dentro dos templos religiosos é tudo da lei. Então, ninguém, nenhum crente, nenhum evangélico, ele acredita na cruz. Então, esses são os verdadeiros opositores de Deus, os opositores de Jesus. E eu achava que os verdadeiros adoradores de Deus é quem frequentava um templo, era quem realmente participava de um culto evangélico dentro de um templo. O tempo passa e a gente vai estudando a Bíblia e a gente aprende que o verdadeiro adorador é eu e você, que estudamos a Bíblia independente de pastor, de líder religioso, de denominação, de convenção, não é? Então, nós não praticamos as obras da carne do jeito que eles dizem que nós praticamos. Por quê? Porque nós aprendemos que a nossa carne é o verdadeiro diabo. A nossa natureza carnal é o verdadeiro diabo.
Então, como que eu mataria o diabo, sendo que a minha natureza carnal é a minha opositora? Estaria matando a mim mesmo. Então, a minha natureza carnal, eu tenho que trabalhar ela, é no meu caráter, é no meu moral. Então, eu trabalhando o meu caráter, o meu moral, eu vou estar mortificando a minha carne. Querido, bom dia. Esse vídeo vai domingo, bem cedo, e eu quero que você tenha um bom dia de domingo, porque você vai ver primeiro esse vídeo e mais tarde você vai ver um outro, tá bom? Fique na paz, fique na graça e Deus o abençoe sempre. Estude, querido, estude bastante, tá bom? Pesquise bastante e você vai se libertar das amarras da religião. Amém. Graça eterna.